Ok, então tá. Vamos lá, a próxima perguntinha da Camila Freitas. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda ao Envelhecimento em Foco. A pergunta é a seguinte: qual a quantidade ideal de calorias ingeridas diariamente para um idoso, levando em consideração que a grande maioria reduz, ao decorrer da velhice, suas atividades físicas? Esse cálculo da quantidade calórica, ele é bem individual, como a gente tinha falado, né? Então, de fato, a recomendação ela vai depender né, desde a massa muscular, como da altura, do peso. Então, a gente usa uma estimativa, né, para calcular, mas o fato da atividade física estar diminuída, né, é algo que a gente tem que levar em consideração no cálculo. Tu perguntou a quantidade? Acredito que a quantidade é Uhum. calorias ingeridas diariamente, isso. Quantidade ideal, É, isso. a quantidade ela vai variar muito de idoso para idoso, mas dizendo uma média seria de 1.500 a 2.000, né? Poderia te dizer nessa faixa etária, assim, né? Mas não tem como eu te dizer a ideal, porque depende da estrutura, né? Como um todo. Sim. Depende da demanda individual de cada paciente também, né? Exato. É necessária uma avaliação, então procurar a Nutri, né? Tá certo. Então tá, vamos ver a próxima perguntinha. Nosso tempo daqui a pouquinho já vai se esgotar, infelizmente. Agradecendo a quem está nos assistindo novamente, lembrando para nos seguir lá nas redes sociais. Esse vídeo depois fica no YouTube, fica no Spotify, só procurar por Gerhab UFSPA. E vão ter cortes também lá no nosso Instagram. Certo? Pergunta da Andressa Vargas. Boa noite, Andressa. Os alimentos sem lactose conseguem suprir a necessidade dos laticínios na alimentação de quem tem intolerância à lactose, Simone? Sim, os alimentos sem lactose eles têm a mesma quantidade de proteína e de cálcio, né? Praticamente a mesma quantidade. Então, em termos dessa recomendação de 2 a 3 porções de laticínios por dia, eles contam sim. Né? Isso é muito comum da gente utilizar em pacientes idosos, às vezes pela dificuldade mesmo né, já ter um grau de intolerância, né, à lactose. Então, isso é bem comum também. Ok, interessante. Então tá, obrigado. Dalila Alves pergunta de Porto Alegre: o chimarrão acrescenta na hidratação? Olha só, estávamos falando sobre isso antes aqui no background, né? Como eu disse antes, os chás não cafeinados, eles contam, né? No nosso cálculo da hidratação, mas como o chimarrão ele acaba tendo bem menos cafeína do que o café, mas ele acaba sendo considerado como uma bebida cafeinada. Então, normalmente a gente não calcula ele no cálculo, né, da hidratação. Então não adianta tomar 2 litros de chimarrão por dia, tô errado, então. Droga, vou ter que começar a tomar mais água. Ok, vamos para a pergunta da Kátia Link. Boa noite, Kátia. Obrigado pela pergunta. A Kátia perguntou, Simone, frutas e saladas podem ser consumidas junto com o almoço? A absorção, né, se dá por completo? Sim, com certeza. Existem, inclusive, frutas que se interligam ali junto, né, no almoço, que favorecem, por exemplo, comer um abacaxi ou uma laranja junto nessa questão que a gente disse, né, de ajudar na absorção do ferro. Então, todos os alimentos, o prato completo, né, do almoço, ele inclui as saladas, ele inclui uma fonte de carboidrato, ele inclui frutas e ele inclui fontes de proteína também. Legal, importante. Prato bem colorido. Então tá, vamos para a próxima aqui, Magda Faller. Magda, já a segunda pergunta dela. Vamos ver. A fraqueza tem a ver com a alimentação, a falta de ômega 3, porque por conta do envelhecimento também pode ser causador de tanta. Acho que deve ser fragilidade, facilidade de fratura nos idosos. Isso, facilidade de fratura nos idosos. Quer que eu repita, Simone? Entendeu? A fraqueza tem a ver com a alimentação ou a falta de ômega 3. A fraqueza tem correlação com, principalmente, tem algumas vitaminas e minerais que têm até mais correlação com a fraqueza do que o ômega 3 em si, né? Eu diria mais a vitamina B12, principalmente, né? É uma vitamina que tem correlação bastante com fraqueza, fadiga, e é bem comum a deficiência da vitamina B12 em idosos por essa questão, às vezes, da diminuição, né, da alteração do pH, né? Então, o pH mais alcalino, né, diminuição da acidez, né, do pH do estômago. Então,
acaba diminuindo a absorção da B12. Eu diria que a fraqueza tem mais correlação com a B12 do que com o ômega 3. Agora eu só não entendi o link da fratura, não sei se eu me perdi aqui. Talvez ela tenha quisto de... Pode falar, Silane. Eu acho que ela quis falar como osteopenia e osteoporose, entendeu? Que então o idoso tem mais, está mais propenso a fraturas. Mas aí, como o idoso está mais fraco também, ele tem mais risco de quedas, acaba caindo, entendeu? Então está relacionado a isso. Tá bem, vamos para a próxima aqui. Fabiano Mubayer. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela pergunta. Qual alimento ideal para o idoso hipertenso, né? Ou os alimentos? A gente, quando eu disse da dieta mediterrânea, ela vale, né, para doenças crônicas como um todo, né? Então, aquele equilíbrio que a gente falou, né? E além daquele equilíbrio, né, cuidar o excesso de sódio, né? Então, a recomendação, né, é de 5 gramas por dia, né, que seria uma colher de chá, né, o total de sal diário, né, que às vezes é um desafio também, né, daí cuidando bastante essa questão da utilização dos temperos prontos, porque às vezes um caldo de legumes pronto, ele já tem essa quantidade, né, então, do dia todo, né, então esse é um desafio de conseguir reduzir a ingesta de sal diário, né, nesses pacientes. Sim, a gente sempre aconselha temperar mais e salgar menos, e às vezes o tempero acaba tendo sal, né? E tem toda essa questão do paladar também, né? Que acaba sentindo menos, né, o sabor salgado, então às vezes acaba sendo um desafio. Né? Então, usar mais os temperos naturais, né, ervas frescas, então, para ajudar nessa redução, né, do consumo de sódio. Ok, legal. Acho que vamos abrir para a nossa última pergunta da noite. Vou pedir desculpa já antecipadamente a quem a gente não vai conseguir responder, mas nós temos um tempo limitado também, né? Mas vamos abrir aí para a última pergunta da noite, a pergunta do Diego Duda. Boa noite, Diego. Obrigado pela pergunta. A pergunta é a seguinte, Simone. Gostaria de saber sobre a doença de Alzheimer e quais alimentos podem ajudar a prevenir. Bem essa questão do ômega 3 que a gente já tinha falado e a vitamina B12, por isso que está saindo tanto também essa questão dessa importância do olhar para a vitamina B12, que às vezes a absorção está afetada por uso de medicamentos, inclusive, né? Então, o omeprazol, por exemplo, é um remédio que é bastante utilizado e que afeta a absorção da vitamina B12. Então, ter esse olhar mais atento, né, para a vitamina B12, eu diria, né? E a gente sabe que daí, além da alimentação, tem vários outros fatores, né, da doença de Alzheimer, né? Até o exercício, principalmente, né? Tem cada vez mais saído estudos aí da importância do exercício, né, também para a doença do Alzheimer. Simone, e aí a gente já está chegando então, né, ao final do nosso encontro, do nosso bate-papo, e aí eu gostaria então de ver contigo se tu tem alguma mensagem ou alguma dica, né, de alimentação, enfim, que tu gostaria de deixar aqui como encerramento. O que eu acho mais importante, né, que eu não sei se ficou bem claro, é essa questão da comida de verdade, né? Então, quanto mais a gente estiver pensando em prevenção, né, no envelhecimento saudável, quanto, né, quem já está, né, na casa dos idosos, mas pensando nessa comida mais à base, né, do que a gente não está embalado, né, que é as frutas, os vegetais, né, carboidratos de boa qualidade, proteínas de boa qualidade. Então, pensar sempre nesse equilíbrio do prato, né, e usar o suplemento como um recurso, né, como o nome já diz, para suplementar, né, o que não está conseguindo atingir através da alimentação, porque na verdade isso seria a base, né, evitar os ultraprocessados e priorizar a comida de verdade. Eu diria que se essa mensagem ficou, eu já vou estar bem feliz. Então, obrigada, Simone. Para mim foi um prazer poder conversar contigo hoje aqui e aprender muito contigo também. Isso mesmo, foi uma noite maravilhosa. Obrigado, Cislane, pela conversa. Obrigado de novo, Simone. Foi um prazer te receber, aprender contigo, ouvir a experiência de quem está na prática, né, quem está na vida real. Espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa. Com certeza. Podem contar comigo sempre. Então tá, muito obrigado. Então, boa noite. Então, só para finalizar, então, com quem está nos assistindo, lembrando que esse vídeo vai ficar depois no YouTube.
vai também ser transformado em áudio. Amanhã provavelmente já vai estar no Spotify. Os cortes vão estar sempre no Instagram, então lembrando que o pessoal nos seguir no @greario.ufspa. Todos os meses, a partir de agora, deste mês, nós teremos novos envelhecimentos em foco com outros convidados, né? Sempre trazendo essa conversa informal, trazendo bastante as perguntas da nossa audiência, né? Tentando linkar a vida do idoso com o cuidador, com o familiar e com o profissional de saúde, né? Sempre tendo o envelhecimento em foco. Muito obrigado, boa noite, pessoal.